Olá, pessoal. Boa noite. Esperar o pessoal chegar aqui. Boa noite para todo mundo. Estamos aqui diretamente ao vivo com o nosso sexto webinar Monitora, Internet das Coisas e a Indústria 4.0, Tendências e Desafios. Nós vamos discutir hoje como a tecnologia e a inovação estão realmente fazendo a nova revolução industrial, né? E o que a gente pode esperar do futuro. Então, eu trouxe aqui dois convidados de peso, que eu quero apresentar. Primeiro, o Alfredo Colenzi Neto. O Alfredo Colenzi Neto é coordenador de IoT da FATEC São Carlos, graduado em computação, com mestrado e doutorado em engenharia de produção pela ESC-USP. Tem mais de 20 anos de experiência em internet das coisas, em diversos setores industriais. Na FATEC desenvolve projetos acadêmicos e auxilia startups através da agência de inovação do Centro Paula Souza, o InovaCaps. Além disso, ministra palestras e cursos de IoT no Brasil e no exterior, com a temática da indústria 4.0 e transformação digital. O Márcio Laril, ele é cofundador da Safe Life, é engenheiro de materiais pela Federal de São Carlos, pós-graduado pelo INPG, tem MBA em Gestão de Negócios e Comércio Internacional pela FIA, tem pós-graduação em Senior Management Program no INSEAD, na França, e Lean Startup Inovação no UCLA, em Berkeley. Além disso, tem experiência em digitalização de empresas, indústrias 4.0, Customer Experience e Customer Success. E eu, Maurício Caetano, que vos falo aqui agora, sou Head Comercial de Marketing da Monitora, sou também engenheiro de materiais, colega do Márcio, by the way, na mesma turma, pela Federal de São Carlos, sou pós-graduado pelo Babson College e sou mestre em Estratégia, Inovação e Liderança pela London Business School. Eu sou fundador da 3Iris Global Advisor, uma consultoria de Londres, sou mentor de profissionais C-Level na Europa e nos Estados Unidos, membro do board de algumas startups no Reino Unido, mentor de startups na Europa, Oriente Médio, Índia e Brasil, além de ser membro do grupo de investidores anjos da London Business School aqui no Brasil. Então, só quero agradecer a presença dos nossos convidados e de todos vocês que se juntam conosco nessa noite para aprender um pouquinho mais e dividir a nossa experiência aí sobre a indústria 4.0 e a internet das coisas. Bom, eu queria começar dizendo que numa pesquisa recente da BCG, aponta que mais de 80% das companhias que usam a internet das coisas também usam ou consideram usar outras tecnologias como a realidade aumentada para otimizar suas operações ou trazer benefícios financeiros, né? O MIT, em pesquisa, com mais de 200 executivos em indústrias diversas no mundo todo, identificou que a adesão a esse binômio, né, IoT ou outra tecnologia, como a realidade aumentada, vai continuar acelerando e que as companhias que não farem isso na sua estratégia vai ficar para trás na questão da vantagem competitiva. Então, quão sensível é essa questão. Eu trago uma opinião, para corroborar com esse tema, né? A 3Iris, em 2019, a gente foi contratada pela Vodafone lá no Reino Unido para identificar alguns usos para uma de suas principais tecnologias IoT, né, de internet das coisas. Eles pensavam em utilizar unicamente a geolocalização dessa tecnologia, focado no varejo. E quando a gente foi desenvolver esse projeto, a gente acabou apresentando para eles 5 outras aplicações dentro da mesma tecnologia, né, e mais de 17 setores industriais que essas tecnologias, né, poderiam ser aplicadas. E o varejo não estava nem entre o top 10. Então, eu trago aqui como que as coisas são rápidas e nem sempre, né, em internet das coisas e também na digitalização da indústria, que é a indústria 4.0, elas podem ser não tão óbvias assim, né? Então, eu quero, por favor, Márcio, te convidar aí para começar o nosso painel. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite aí da Monitora. É muito bom estar com vocês aqui nesse painel para a gente discutir um assunto bastante interessante e que está se acelerando, como tudo tem se acelerado.
né, e com participação do Neto também, que tem uma visão muito boa do assunto, é professor no tema. Então, espero não falar nenhuma besteira aí, Neto. Se eu falar alguma besteira, você me corrige. Não, imagina, tô aqui para aprender com você. Vamos lá. O ambiente é esse. Deixa eu dividir minha tela aqui. Compartilhar. Tela inteira, compartilhar. Ué, Maurício, não foi. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Deixa eu pegar a apresentação. Agora foi? Isso. Apareceu para vocês? Foi. Beleza, tá joia. Por favor. Beleza. Bom, então vamos falar de indústria 4.0, né? Opa, voltou. Indústria 4.0, tendência e desafios, né? O Maurício já falou bastante de mim aí, essa é um pouco da minha trajetória. Algumas empresas pelo que eu passei, né? E a partir de 2018 eu fundei a Safe Life, que é uma empresa ligada à parte de treinamentos em realidade virtual, tá? Que também é uma coisa que com a pandemia tem se acelerado bastante. Felizmente, é um negócio que tem crescido, a gente tem trazido soluções para o mercado aí para a parte de treinamentos, não só em segurança do trabalho, mas também manutenção autônoma e outras. E a partir de 2020 eu criei a Carius Inova, quando eu me tornei também conselheiro de inovação, de tendências de inovação, na Inova Business School. E hoje falando para vocês um pouquinho então de tendências primeiro, né? E desmistificando um pouco de o que é tendência, o que é previsão, o que é modismo, né? A gente tem um pouco essa confusão às vezes. Então, tendência é aquilo que leva alguém a seguir um determinado caminho ou agir de uma determinada forma, né? Uma predisposição, uma propensão. Então, está dado, né? Aquilo vai efetivamente acontecer, né? É predito, é uma predição, é o que a gente procura trabalhar e monitorar, como a gente vai ver aqui algumas visões nesse sentido. A previsão, ela se realiza com antecedência, poderá ocorrer futuramente, mas poderá. Então é igual a previsão do tempo, pode ser que chova, pode ser que não. A tendência não, ela já está escrita, já tem uma trilha, ela deve acontecer. Então a gente tem que acompanhar essas tendências de futuro e a gente vai ver que tem um timing delas também na sequência aí. E o modismo é uma coisa efêmera, a gente não está muito preocupado com ele dá e passa, né? É uma febre que dá e passa, igual o exemplo que eu usei é da paleta mexicana, né? Então é um modismo, o pessoal gosta, é legal, mas não vem para ficar. Não vem para ser uma mudança estrutural, alguma coisa que leva as pessoas para um outro caminho. Então aqui a gente vai falar de tendências, e quais tendências e tipos de tendências são monitoradas. Então tem as mega tendências, que são tendências a longo prazo, está lá no fundão do horizonte, 10 anos ou mais, né? As tendências de comportamento, né, e que são de 3 a 5 anos, que modificam a sociedade através dos comportamentos sociais, né? As tendências de negócios, que são as tendências mais a curto prazo, 2 anos, né, e que são dadas pelas mudanças que vão acontecendo dentro dos negócios das companhias, né, não só do ponto de vista cultura, mas também do ponto de vista tecnologia, então isso também é acompanhado, né, e as tendências emergentes, né, que são aí no curtíssimo prazo. Muitas vezes a tendência emergente ela se confunde um pouco com o modismo ou com a previsão, tá? Mas essa tendência, ela estava lá atrás, ela veio monitorada e ela vem. Vocês vão ver aqui que ela tem consistência, ela começa lá no longo prazo e vem sendo trazida até que ela chega aqui, como ela foi identificada lá atrás com ruído muito fraquinho, agora ela se manifesta e se concretiza, né? Então, dentro desse panorama, a gente vai falar hoje das tendências emergentes, que são as coisas de curtíssimo prazo. E por que eu vou falar delas? Porque aí é que está o IoT. Tá? Então, a internet das coisas, internet de tudo, vocês veem ali as 5 principais tendências emergentes globais, tem inteligência artificial, as tecnologias exponenciais, né? Inteligência artificial, realidade virtual aumentada, internet das coisas, internet de tudo, né? Não só das coisas. Então, você vai ter mais, pode ter outros, não só as coisas, mas pessoas também ligadas à internet, gerando dados, além do que a gente já tem hoje, né? O Big Data, que vai ter que coordenar toda essa informação que está sendo gerada e recebida para gerar insights de negócios, e o Machine to Machine. Então, quer dizer, as máquinas estão se comunicando cada vez mais. A gente vê aí o blockchain, que em parte é um Machine to Machine, que existe uma rede de máquinas conectadas, e essas máquinas, né, trabalhando para um determinado objetivo, e muitas vezes alugando espaço de máquinas, porque para processamento você precisa, né, muito espaço, muito tempo, se você não tem uma capacidade de processamento grande. Hoje é possível você, em rede, alugar o processamento de máquinas também. Então, isso tem acontecido e muito da comunicação de máquina para máquina, né? Dentro das carreiras, a gente vai ter carreiras longas diversificadas, né, de 2 a 4 carreiras ao longo da vida. Veja o meu caso, eu também estudei de um lado, acabei fiz uma carreira industrial por muito tempo. Hoje, trabalho com conselho, trabalho com inovação, né, e dentro dessa visão de que a carreira não é estanque, você faz várias coisas ao mesmo tempo. Trabalho como cofundador da Safe Life também, tem uma função lá. Então a gente divide o tempo de uma maneira diferente do que no passado, né, em que a pessoa começava numa empresa e terminava na mesma empresa.
Hoje é muito raro acontecer isso, né? A gente vai sofrer essa mudança ao longo do tempo em função das tendências. Propósito, ética e autenticidade. Muito importante falar disso, né? Isso é uma tendência emergente, está muito em voga, né? Muito em foco hoje você falar do propósito. Ética e autenticidade sempre foi, do ponto de vista, mas agora muito mais, né? As empresas que não têm ética, a gente vê problemas aí o tempo todo de decisões que são tomadas de forma antiética e que acabam vindo por terra em termos dos negócios, né? E se não tiver propósito, não atrai capital humano. Hoje não adianta ser uma empresa vazia. Você fica na empresa se você estiver alinhado com o propósito em que você está trabalhando. Né? Não é mais aquela coisa do 8 a 5 só pelo salário, não. Eu preciso entender que aquilo eu estou fazendo um bem maior, eu estou trabalhando pelo bem maior, eu tenho um propósito claro dentro daquela organização, ela se alinha ao que eu quero fazer para a minha vida e o que eu quero fazer de bem comum para a humanidade. Parece muito amplo, mas é assim que está acontecendo. Se não tiver essa discussão dentro da empresa, ficar só no raso da missão e da visão, né, e não esse propósito não permear a organização, a tendência vai ser perder muitos talentos. Né? E o RPA, que é o Robotic Process Automation. Então você tem aí a discussão também que sempre aparece, né, que é o robô tomando o lugar de algumas profissões, de algumas tarefas, primeiro de algumas profissões. Isso está acontecendo, não é que vai acontecer. Está acontecendo cada vez mais e só vai acelerar. Ah, mas então notícia ruim, vão perder emprego. Não, você vai transformar o seu emprego, transformar a sua realidade. Né? Então a gente tem que também fazer a separação entre emprego e trabalho. Né? Então emprego é trabalhar para o empregador. Trabalhar é trabalhar por um propósito, não necessariamente para o empregador. Então existem várias outras maneiras e formas de se trabalhar e o robô só veio para fazer uma benesse, do meu ponto de vista, que é eliminar as tarefas mecânicas e repetitivas dos gestores. Né? Então, o gestor sempre vai ser humano, ele sempre vai ser superior a essa tecnologia, mas ele precisa se adaptar a ela e tirar o melhor dela para o proveito da organização e para seu proveito próprio. Né? Então, organizações comando e controle não vão existir mais, Robotic Process Automation vai ser cada vez mais uma realidade, então transforme-se você também, procure encontrar o trabalho ideal para você com o propósito, e aí você vai conseguir se encaixar e se enquadrar nesse novo momento que a gente vive. Com Covid, sem Covid. Com Covid, as coisas das tendências emergentes estão só se acelerando. Isso aqui que eu estou falando para vocês, dessas 5 aqui, cada vez mais. Né? Se eu mostrar um dado para vocês aqui de quanto foi o acesso em um mês que o Zoom, uma plataforma dessas que a gente está usando aqui, que essa é da Monitora, mas muitas pessoas conhecem o Zoom teve uma quantidade absurda de acessos, porque as pessoas precisavam continuar se comunicando ainda com o isolamento social. Né? Então, são transformações da sociedade que estão acontecendo. Chegando na indústria 4.0, o que é a indústria 4.0? Né? E talvez a gente tenha até mais chance depois, né, Maurício, em outros webinars, talvez, para falar mais disso, mas é a quarta revolução industrial. A primeira foi a questão da energia hidráulica e a vapor, foi a primeira transformação pelos teares mecânicos. Depois a indústria 2.0, quando a gente teve a produção em massa, a divisão do trabalho, na época do Fordismo, etc. Depois a terceira, a revolução informacional, já com a introdução da eletrônica, da robótica, o começo da robótica, né? A computação e a automação. E agora, né, na indústria 4.0, todas essas tecnologias exponenciais que eu falei dentro da área produtiva. Então, integração digital, interconexão, machine to machine, RPA, customização intensa e flexibilidade da linha de produção. Né? Então, hoje eu preciso atender a necessidade daquele customer com customer success, entender a persona que eu estou atendendo, né? Ter um customer centricity, ou seja, ter uma empresa, como diria meu professor célebre Luiz Rasquilha, clientocêntrica. Né? Então, a gente precisa ter essa órbita. Né? A empresa não pode orbitar dentro do próprio umbigo mais, ela tem que orbitar ao redor do cliente. E a tecnologia da indústria 4.0 vem para isso, para que ela entenda esse cliente de uma forma customizada e consiga atender essas necessidades, e o IoT também vem nessa linha. Né? Então, aqui eu explico um pouco o que é inteligência artificial, né? O objetivo de ensinar a máquina a simular tarefas que ainda são exclusivas dos humanos, e elas estão aprendendo e cada vez mais rápido e cada vez melhor que a gente. Ontem eu vi uma notícia que um robô da Toyota acertou mais de 2.000 cestas, uma atrás da outra, sem errar. E aí eu falei assim, errou? Então, tipo, né, não deveria nem ter errado, tá? O algoritmo é feito para evitar o erro, né, para ser melhor do que Seis Sigma, né, como a gente diz. Então, é na fase, na parte do erro de bilhões, não de milhões, como aconteceu com a Toyota aí, mas está aprendendo muito rápido, né? Então, daqui a pouco a notícia não vão ser 2.000 cestas, vão ser 2 milhões de cestas sem errar, tá?
Aí a gente tem o processamento de linguagem, esse é a nova moeda, nova, de novo, entre aspas, aqui para a gente não usa tanto, mas nos Estados Unidos já é uma coisa comum, né, as pessoas terem a Alexa em casa, conversar com os objetos. Então, a gente tem no celular aqui a Siri, tem o próprio Google, o Assistant usando isso, então a Microsoft e a Google e a própria Apple já perceberam isso, desenvolveram os seus assistentes, então é possível você conversar, fazer perguntas, né? Se você nunca exercitou isso, não acredito que quem esteja aqui não tenha exercitado, mas da mesma forma, você está dando uma informação e ele está processando um dado, né? Então ele está adquirindo uma inteligência sobre aquele dado que você está passando para ele. Então, eu vou fazer aquela pergunta, né, e vou dar a resposta, mas quem nunca recebeu, depois de ter comentado com um amigo sobre um determinado produto, uma oferta do produto? Isso é processamento de linguagem. Alguém em algum lugar está processando aquilo que você falou, porque você deu autorização no seu celular, e a partir daí é gerado um dado que você tem interesse naquele produto, e alguma empresa que tem essa tecnologia vai vir até você. Machine Learning, isso é feito através do Machine Learning, né, o aprendizado das máquinas sobre a linguagem oral, o processamento da linguagem desses algoritmos, né, e trazendo para a gente essas possibilidades. Tá? E aí, um dos exemplos que eu coloco aqui é do Watson, né, que o Watson está substituindo grande parte dos advogados, acredito que vai substituir grande parte de outras profissões também, porque ele gera probabilidades que o ser humano sozinho não conseguiria gerar. Processa milhões de cálculos e dados por segundo, bilhões de dados por segundo. Então, é uma capacidade de processamento que o cérebro humano não vai conseguir fazer. Então, isso vai trazer benefícios e problemas também em algumas situações em relação à ética, em relação à segurança, em relação a uma série de coisas que nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Né? Porque está aí, vai ser cada vez mais usado, vem aí a Lei Geral de Proteção de Dados também, que as pessoas vão ter que acompanhar, mas mesmo dentro desse marco legal, isso vai continuar acontecendo, é o novo normal, como a gente está dizendo. Então, a gente precisa se acostumar e entender que essas tarefas repetitivas e as análises mais complexas também vão ser feitas por machine learning, por processamento de linguagem, e como eu tiro o melhor disso para a indústria, né, e para a nossa vida também. Visão computacional, a gente também tem celulares hoje que já abrem por biometria, já tem gente fazendo estudos aí para abrir o celular com a biometria com a máscara, que é outro problema. Quem já não viveu agora coloca a máscara, olha para o celular, ele abrir, não abre mais, tem que puxar a máscara, é um incômodo. Então já tem gente trabalhando em como resolver a biometria, porque a biometria, como na imagem ali, vocês veem do Facebook, ela joga uma série de pontos no seu rosto, né, e consegue uma precisão muito elevada sobre a identificação. Né? Na China é 99,999 a identificação, então a chance de erro é muito baixa. Tá? Isso que eu quero dizer, melhor do que o Seis Sigma, né? E com isso você consegue ter certeza de quem está fazendo aquela operação, de quem está acessando aquele objeto. Então a biometria cada vez mais, e a visão computacional através dessa biometria, vai ser usada a nosso favor. Né? Aí o que acontece? Os estudos aqui em relação às várias categorias, né? Então machine learning, automação, big data analytics, energia, impressão 3D, IoT, sensores de monitoramento, que eu vou entrar um pouco mais agora, área de logística, realidade virtual e aumentada e a robótica por drones. Tá? Isso é da KPMG, do distrito da KPMG, existe um estudo lá que vocês podem depois localizarem, é gratuito, dá para baixar, tem um mapeamento da indústria 4.0 no Brasil, que eu vou mostrar algumas coisas hoje, mas a fonte é a KPMG. Então esse reporte, que é o Indústria 4.0 Mining Report, então aqui você tem o ecossistema da Indústria 4.0, tá? E onde eu chamei a atenção ali é só questão de internet das coisas, tá? Então vocês veem que tem um universo de coisas acontecendo, Big Data, automação, energia, daquelas categorias, logística, tudo aquilo que eu falei na indústria, né, que está afetando a indústria, e a KPMG, através do distrito, que é uma aceleradora, ela monitora tudo isso que está acontecendo, essas startups que estão dentro desse ecossistema fazendo a transformação da indústria. Tá? Isso é monitorado, então, como eu falei, cada categoria e divisão tem uma quantidade, IoT e sensores de monitoramento está super em alta, quer dizer, você tem 64 empresas monitoradas aí só por eles, tem outros ecossistemas de inovação, tem muitos outros, esse é um bastante confiável, que ele mede baseado no faturamento das startups, na solução que ela está trazendo para o mercado, é feita uma curadoria, então confio bastante nesse estudo, e vejam que o IoT, que o Neto vai conversar depois com vocês, é a área que está bastante em alta. Tá? Um case internacional sobre IoT, então tem a The Odin Factory Cloud, aí vocês veem um dispositivo aqui,
né, que é um dispositivo típico de IoT. Então você tem lá um sensor, né, que vai captar uma informação e vai transferir essa informação para uma nuvem de dados, e isso vai ser trabalhado, né? Então aqui eles trabalham várias tecnologias juntas, não só a IoT, mas tem também processamento e análise de dados, Big Data, etc. Tá? E ela recebeu, foi fundada em 2014, quando eu falo que não é novo, né, as pessoas já estão falando disso há muito tempo. Né, nós estamos em 2020, faz 6 anos, mas naquele momento ela teve um funding de quase 16 milhões de reais. Né, então, uma área muito quente dentro da indústria hoje, né, com a massificação dos sensores e o barateamento dos sensores, a gente tem condição de fazer coisas que não se conseguia de análise de dados antes, porque não tinha os sensores baratos. Hoje a gente tem sensores mais baratos e muito poderosos, que conseguem fazer uma série de coisas aí, que vão vir outras explicações. Sobre o futuro, né, da indústria 4.0 no Brasil, isso aqui é do Ministério da Ciência e Tecnologia, então eles montaram um mapa da jornada da indústria para o 4.0, então, como tudo é um processo, né, a gente está vivendo um processo de transformação, ele não é estanque, ele vem chegando, áreas vão sendo transformadas ao longo do caminho, algumas empresas mais rápidas do que outras, mas como a gente viu, é uma tendência, né, então depois vocês podem olhar com mais calma também, o conteúdo vai ficar disponível, mas a difusão do conteúdo, autoavaliação, Hub 4.0, protótipos, conexão Startup Indústria, que é um programa que eles têm para conectar realmente as empresas com as startups. As empresas podem colocar as dores e as startups vão estar tentando solucionar essas dores junto com as empresas da UMET, que a gente chama. Né? Então, isso é feito correntemente, tem muitos programas por aí, e esse é um que é do MCTIC. Então, aqui eu separei para vocês duas coisinhas, uma de internet das coisas no varejo e outra de internet das coisas no RH. Vamos ver se o vídeo vai me ajudar. Vamos ver se ele vai funcionar aqui, Maurício. Acho que eu não vou conseguir o link. Deixa eu ver se eu consigo. Talvez consiga pelo share de tela. Share your screen. Yes. Deixa eu ver se eu consigo através da minha aqui. Janela do aplicativo, compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela aí? Oi? Sim. Tá, então vamos lá. Tem o áudio ou não? Não, tá passando o vídeo, mas tem o áudio. Ele acontece isso mesmo, porque as plataformas normalmente elas não conseguem passar o áudio. Bom, aqui o exemplo no RH, né? Então você tem lá a pessoa recebendo um WhatsApp que ela está atrasada, precisão e comodidade, eu falei da biometria, né? Ganho de produtividade no registro, focando a gestão de custos, tá? Então você efetivamente tem tudo monitorado, não precisa passar o cartão, ler todo o cartão, etc. e tal. Então tem tudo isso já definido através desses apps internos, né? E que você tem os sensores funcionando para você, né? Então, transparência e conveniência, isso é online também na tela do usuário, né? Você pode monitorar o que está acontecendo com o usuário, com a sua folha integrada com uma folha, né? Então, aí, a velocidade, o ganho de produtividade entre as equipes, né? Informações ao vivo, acesso em nuvem. Então, tudo isso é possibilitado através da internet das coisas, através de sensores que estão acoplados, eventualmente, ao celular, ou às próprias pessoas, ou aos objetos, né, que estão em contato com determinados sensores externos que estão sendo medidos. Né, e com isso a gente consegue separar áreas em que a pessoa não pode estar dentro da unidade por causa de riscos, por exemplo. Então isso também pode ser feito. Né, você monitora essas áreas empresariais com o acesso restrito. Se alguém entrar naquela área, né, a gestão pode receber uma informação de que houve um acesso não autorizado numa determinada área. Né. Então, tem todo o monitoramento presencial, localização, geolocalização, precisão. Tudo isso é possível ajudar uma área que é a área de gestão de pessoas, né? Principalmente com companhias que têm muitos empregados dispersos em diferentes sites. Isso possibilita 30% menos horas extras aí, 60% mais tempo para o RH. É o que diz essa empresa. Então, quer dizer, como é que você vai lutar contra um ganho de produtividade de 60%? Né? Tem que adotar o processo, porque é uma questão de sobrevivência, uma questão de custo. E mais tempo investido nas pessoas e não nos processos em si, né? Os processos de forma antiga e que não traziam nenhum tipo de resultado, né? Isso é possibilitado, entre outras coisas, pelo IoT. E aqui no varejo, tem um outro exemplozinho. Vou dar um play aqui, vai me ajudar. Isso. Então aqui está mostrando, né,
Os sensores que você tem possibilidade de localizar dentro do varejo também, então você pode construir construir lealdade do cliente, pode entender a oferta para o cliente de uma maneira diferente, entender qual o comportamento do cliente dentro do supermercado, por exemplo, entender por quais corredores ele percorreu mais, qual ele passou mais tempo, qual ele passou menos tempo, né? Fazer com que você tenha isso em real time, quer dizer, você consegue uma informação para o pessoal de marketing, de todo mundo, por exemplo, que está dentro da loja naquele momento, entender quais produtos estão sendo mais procurados, né? Então, cada vez mais, tudo isso vai ser possibilitado para que a gente ganhe tempo, né? Então tá aí, ó, o tráfego na loja, as questões de marketing, aquilo que você vai oferecer para cada cliente customizado, né? Uma vez que ele tem informação do que ele está levando e você tratou aquela informação de forma inteligente, gerando ofertas inteligentes e customizadas para o cliente, tá? E técnicas novas de upsell, de cross-selling, uma conversão de oferta melhorada, campanhas que são direcionadas para aquele cliente, né? Aquele exemplo que eu dei do quem nunca recebeu uma oferta direcionada, é o IoT, em parte, e a inteligência artificial que está possibilitando que isso aconteça. Né? Se nós tivéssemos funcionários olhando essa informação o tempo todo, não seria muito simples de fazer. A tecnologia possibilita com que isso seja feita modificando e melhorando a experiência do cliente no retail também, no mercado de retail também. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a plataforma. Acho que eu tenho que dar um stop do share screen aqui, interromper o compartilhamento e voltar para a apresentação. Ótimo, cheguei aqui de novo. Então, o que eu queria passar para vocês é isso. A gente precisa ter um sentido de urgência para essas tendências de inovação. E a gente está aqui fazendo justamente isso, aprendendo e discutindo mais sobre as possibilidades do IoT, né? E a máxima que eu uso aqui são aqueles 3 sinaizinhos ali. Igual, 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 diferente, igual, diferente. Então, só louco consegue fazer a mesma coisa e achar que vai ser um resultado diferente. Né? Então, a gente tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, o IoT traz essa possibilidade. Como é que eu vou revolucionar uma área ou um trabalho fazendo coisas diferentes através dessas tecnologias para que a gente possa ter um resultado diferente em relação à tecnologia. Gente, por hoje a minha parte era isso. Muito obrigado aí pela audiência. Muito obrigado mais uma vez à Monitora. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Essa é a Cairo. Esse é o meu QR Code do LinkedIn para vocês me conectarem. Tem meu telefone, meu e-mail também. E o material está disponibilizado para o Maurício para distribuir para quem tiver interesse e quiser conversar mais também estou à disposição. Muito obrigado. Disponibilizar o material nessa apresentação, que vai ficar disponível para todo mundo que se inscreveu e assistiu. Eu queria já, sem interrupção, o assunto está quente, passar a bola para o Neto, Alfredo Neto, para falar um pouquinho aí da experiência dele com o IoT e dar continuidade a essa explanação. Por favor. Neto. Vamos lá, boa noite para todo mundo. Agradecer o Maurício, o pessoal da Monitora pelo convite, né, poder contribuir nessa discussão de um tema que é tão atual e tão empolgante, né, chama a atenção aí de todas as áreas, como o Márcio comentou e já expôs, né, a internet das coisas, ela é muito verticalizada, praticamente a gente não vai conseguir identificar um segmento que não tem aplicabilidade aí no tema, né, então varejo, agronegócio, a indústria, saúde, né, tudo muito impactado, né, pela tecnologia da internet das coisas, né, apesar da gente aqui tá focando mais na indústria 4.0, acho que tudo que a gente falar aqui serve perfeitamente para todos esses setores, né, e eu comecei na área em 99, né, eu fui lá estagiário ainda de computação, e tive a sorte de entrar numa empresa que trouxe para o Brasil a tecnologia de RFD, usando o MyFair, né, para fazer controle de acesso. E a gente começou a atuar em grandes empresas, Siemens, CSN, Gerdau, né. Então ali nasceu essa experiência de IoT, mesmo ainda não usando o termo IoT, né, a gente trabalhava com identificação por radiofrequência. O termo IoT veio mesmo oficialmente, né, apesar de ser muito longe a discussão de conectividade, né, a ideia de imprimir numa impressora que não tinha cabo, coisa do tipo, vem lá da década de 80 e tal, mas o Kevin Ashton lá no MIT, no Auto ID Labs, criou esse termo numa palestra e ela pegou, né, isso foi em 99,
E é gratificante participar dessa evolução, né? A gente ia participar nos eventos em São Paulo, mostrava uma cancela abrir, aproximando um cartão, parecia que estava fazendo mágica, né? E não faz muito tempo, né? Em 2006, quando a gente começou a trabalhar com tecnologia de UHF, essa é igual do sem parar, né? É ultra radiofrequência, 915 MHz. A gente punha um tag dentro da bolsa e fazia leitura a 4 metros numa antena. Cara, era algo assim, realmente tendo que ensinar, né? Era uma doutrinação nas palestras, eventos, né? Então, mostrar essa tecnologia. E a gente, né, é bacana ver essa popularização, né? Hoje você vê centenas de escolinhas de programação para criança com um curso de IoT, né? Robótica, competições, o que evidencia essa popularização, né, o preço dessas placas controladoras ou placa de microprocessadas, né, nós estamos falando de plaquinha de $5, um computador de $5, né, você tem o Raspberry, o PW, $10, cara, é difícil até para quem é mais antigo, né, e começou com um projeto de crowdfunding, né? É algo bem impactante, um Arduino e etc, né? E aí a hora que você vê os gigantes, né? A Google Cloud, a Amazon, né? A AWS, a Azure, todas elas já com plataformas de IoT prontas, você paga só como um serviço, né? Um preço super acessível. Para você ter uma ideia, em 2005, 2006, a FAPESP financiou a gente num projeto PIP, fase 2, né? Não é pouca coisa, para a gente desenvolver um middleware de RFD. Isso hoje seria inconcebível, porque você tem tanta plataforma, inclusive open source, né? Então a gente está vendo essa popularização à medida que essas tecnologias, né, e os grandes vão entrando também no mercado, vai ficando cada vez mais barato, mais popular, você vê criança usando, né? É algo extremamente empolgante, né, e é onde a gente acabou também evoluindo. Então, na minha visão, apesar de hoje, né, 2020, a gente ter aí por volta de 50 bilhões de dispositivos, né, essa estimativa aí, conectados no mundo, 2020, a gente ainda tem um oceano azul, como se diz no linguajar das startups aí, né? O que é um oceano azul? Tem muita oportunidade. Se a gente olhar para dentro dessas verticais que eu comentei, se pegar só cidade inteligente, né, smart cities, olha a nossa cidade, tem nada de conectividade. Não tem lixeira, não tem semáforo conectado, não tem carro compartilhado, bicicleta que se identifica, né, vaga, não tem nada, né, e é tudo ainda projeto. A gente vai ter ainda um avanço muito grande na indústria. A Fiesp recentemente soltou, já coisa de 2 anos atrás, uma pesquisa que 92% das máquinas, equipamentos dentro da indústria não tem condição de ser conectada, não tem interface, né? Então veja o oceano azul que existe aí para nascimento de startups, né? E não é à toa que nós estamos falando de cifras de trilhões de dólares de investimento aí nesse segmento, né, no IoT de forma geral, nessa transformação digital desses setores, né. Então, dentro da visão que o Márcio mostrou, né, dessas tecnologias habilitadoras, até quem quiser conhecer mais, dentro da indústria 4.0, tem um autor que chama Petrillo, ele é um cara bem citado em artigos científicos, ele fala de 9 tecnologias, que foi ali a figura que o Márcio pôs, né, robótica, simulação, uma área muito bacana, você conseguir digital twins, né, os gêmeos digitais, você conseguir simular uma plataforma de petróleo, você conseguir simular uma fábrica, ter todos esses indicadores, né, no mundo virtual, né, você coloca até do lado do mundo físico ali para ver o desempenho, trabalhar com inteligência artificial, ver esse mundo preditivo aí, etc, né? Então, eu vou destacar 2 tecnologias que eu acho que já estão aí, que vão, é um casamento perfeito com a IoT, né? Tipo, nascer um para outro, assim. Que primeiro a tecnologia de 5G, né? Que vai proporcionar uma conectividade, assim, é um impacto grande na forma como a gente tem hoje se conectado, transferido dados, etc. A gente ainda tem muita área de sombra, você pega projetos que nós realizamos em usinas de cana,
que não conseguem ser viáveis porque você tem áreas de sombreamento. Nós estamos falando de usinas que têm 100 quilômetros de perímetro, né? E aí uma colhedora perde sinal, não tem conectividade nas tecnologias que a gente trabalha hoje, né? Então, o ganho vai ser muito grande nesse sentido. E a outra é o blockchain, o Márcio citou ali, né? Semana passada, conversando com os pesquisadores na Universidade de Sherbrooke, no Canadá, os colegas lá, eles falaram, cara, esse é o futuro. IoT com blockchain vai ser assim um casamento gigantesco, né? Eu mesmo aqui já comecei a estudar mais a fundo o blockchain, né? Dá para fazer um webinar só para a gente depois falar disso, mas você imagina a rastreabilidade na cadeia da carne, por exemplo, né? Eu, desde lá do boi no pasto, o Sysbov, que é o sistema do governo, eu não perder esse dado quando o boi vai para um frigorífico, passando todas as etapas no frigorífico, o centro de distribuição, a exportação disso. Hoje a gente ainda tem um cenário em que ainda embargo, né, da carne brasileira, porque não consegue provar que não tem ali uma febre aftosa, coisa do tipo. Então, são situações que a gente vai ter que atacar. Então, a IoT, o blockchain nesse sentido, né, criando essa descentralização e garantindo a autenticidade desses dados por esses elementos da cadeia, é algo muito vantajoso, né, e a gente ainda está aprendendo nesse sentido. Mas quando eu vejo os grandes players aí de mercado investindo nisso, é animador, porque eles não vão fazer isso por modismo, né? Voltando lá ao discurso do Márcio, eles já tratam isso como algo real, né? A curto, médio prazo. Uma cadeia, por exemplo, da sustentabilidade, eu estava discutindo com eles lá, eles falaram, cara, você não tem noção do impacto que isso dá na área de sustentabilidade, né? Como não é minha praia, eu falei, mas como? Ele falou, imagina as empresas que tiram certificados, né, precisam ter certificados que são sustentáveis, né, as ações dela. Imagina uma fazenda de café tendo que provar que um trabalhador não ficou mais que 8 horas exposto ao sol, por coisas desse tipo. Como que eu faço isso hoje? Eu não consigo essa garantia. Se esse cara está usando um wearable, uma camisa, né, eu estou pegando esses indicadores dele, estou jogando na nuvem, o blockchain descentralizando isso, garantindo essa autenticidade, nós vamos conseguir ter aplicações nesse sentido, né? Então, eu vejo tendências desse lado aí. E aí, voltando àquilo que eu havia comentado, né? Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de criar projetos de IoT, né? Claro, quando eu falo criar, vai desde a criança lá com o Arduino fazendo um protótipo, até aplicações reais mesmo, né? Um produto mesmo com alto desempenho. Mas o que eu estou vendo é que a gente está chegando num nível de abstração muito grande, né? Quem é programador antigo, programava a baixo nível, né? Hoje, no IoT, ainda tenho que ir lá fazer a programação, ligar fiozinho na placa, motherboard, coisa do tipo. Mas a gente vai ver a criação de aplicações em alto nível. Acho que até o Gabriel colocou uma pergunta dessa ali no chat, né? Eu acredito que sim, em pouquíssimo tempo nós vamos conseguir criar aplicativos, aplicações, sem a necessidade de programação como a gente tem hoje, né? Não sei se é como ele falou lá, tirando uma foto e tal, mas arrastando componente, criando essa experiência, eu acredito que seja algo significativo, né? Então a IoT já está aí no nosso mundo, já está na nossa casa, na Smart TV, no nosso pulso, né? A Xiaomi vendeu 23 milhões de Mi Band, né? Só do modelo 3 em 2018. Você imagina isso hoje. 23 milhões de pulseiras, né? Nós estamos falando de pulseira de R$100. Acho que quase todo mundo que está aqui, pelo menos tem um parente, alguém que usa um dispositivo desse, né? Então, acho que a mensagem assim, inicial que eu passo é esse oceano azul que a gente tem ainda para criar em cima, né? E estamos vendo, né? A gente tem participado aí de projetos de mentoria, de hackathons em vários locais e está vendo nascer muitas ideias sensacionais aí. Acho que a minha contribuição dentro da IoT, né, vem mais da área de RFD, de beacons, fiz vários projetos, tem um portfólio de mais de 150 projetos,
em vários setores, implantando, dando consultoria na área de identificação por radiofrequência, com beacons, rastreabilidade de vagão, tem N casos aí, desde enxoval dentro de hospital, rastrear pessoas, animais, né? Então, estou aberto aí à discussão, comentários, perguntas, né? Joguei aí algumas iscas para a gente poder debater aí. Obrigado, Neto. A gente tem... Eu tô só comentando, enquanto vocês estavam falando aqui, eu coloquei aqui no chat algumas referências. Uma delas, quando o Márcio estava comentando ali da vida, dos ciclos, né, de carreira, várias carreiras, 2, 3 carreiras dentro de uma vida, né? Eu recomendei aí o livro 100 Years Life, dos professores da London Business School, com os quais eu tive a oportunidade de estudar. E também, Neto, você falando de Smart Cities, eu trouxe o exemplo ali de Dubai. Eu tive a oportunidade também de conhecer as pessoas, a líder do negócio de Smart City de Dubai, que Dubai tem em 2021, agora eu não sei como que está com a questão do corona, mas se mudou esse target, mas o target era ser a cidade Smart City total, 100%, em 2021, no final de 2021, Dubai. E eles têm todo um esforço, porque essa é uma questão que surgiu aqui no chat, que existe, né, quando você fala de Smart Cities, você necessariamente depende do poder público, né? Em algum âmbito, você depende do poder público. Sim. Dubai tem um pouco menos esse Exato. problema, né? Vocês podem ver lá pelo site que eu dividi com vocês, porque a coisa lá funciona, o poder público lá é um pouco diferente, vamos assim dizer. Bom, mas a gente tem uma pergunta aqui do Marcos, que acredito que fiquem à vontade para responder, mas a pergunta dele é o seguinte: vocês acreditam que o IoT, a Internet das Coisas, deve trazer melhorias e oportunidades no segmento da construção civil? Conhecem soluções de IoT que atuam nesse setor, na gestão de materiais, por exemplo? É interessante a pergunta do Márcio. Existe sim. A construção civil, se você olhar estoque, material, o MM, né, Material Management, a gestão de material, existem diversas aplicações dentro dessa logística, usando RFD, códigos data matrix, algum tipo de automação e etc, né? Tem alguns projetos que são mais engenhosos, né? A gente já trabalhou em projeto, por exemplo, para colocar tag dentro do cano antes dele ir para a parede, né? E aí, com isso, eu conseguiria saber depois, de algum tempo, onde ele estaria, fazer esse mapeamento. Eu sei que existe essa tecnologia também com alguma coisa como imagem, né? O infravermelho, o calor. Aí tem, acho que não é muito minha praia, mas já vi alguma coisa assim também, né? Mas os desafios que uma obra tem, né? Elas são... muitos deles consegue solucionar com IoT. Quando eu falo de IoT, a gente vai expandir. Realidade aumentada virtual, que é a praia aí do Márcio, reconhecimento facial para saber o operário que está na planta, a área de perigo, se ele está com EPI ou não. Tem N, dentro dessas tecnologias habilitadoras aí que a gente estava falando, tem N soluções aí que existem que hoje já são mais aplicáveis, né? Tecnicamente viável, financeiramente também. Mas sim, tem bastante coisa na área de construção civil. Legal. Complementando o que você comentou, né, com excelentes exemplos, eu coloquei aí no chat uma empresa que é de um dos meus sócios também, que chama construtivo.com.br. Eles trabalham com várias tecnologias nesse sentido de acompanhamento de obra. Então, hoje é usado muita análise de imagem, acompanhamento de obra à distância, imagem 3D. Também tem toda essa questão do IoT ligada bastante à gestão da produtividade no campo mesmo, né, para controle de acesso, uso de BIM, tá, também, que é uma outra tecnologia ligada aos ERPs, para que você consiga já explodir listas de necessidades daquilo que você colocou, consumiu, saiu do almoxarifado, passou o tag, já isso se liga ao ERP, por exemplo, da empresa, para que possa ser gerada uma necessidade para compras e isso ser recomprado, por exemplo. Então, são situações nesse sentido, né, em que a construção civil, sim, se beneficia também dessas tecnologias. Né, que o do Carlos André,
onde ele pergunta se vocês conhecem algum uso de IoT em segurança automotiva. Dos projetos que eu vi, eles eram projetos pilotos, né? A conectividade de carro, assim, existem milhões aí de dólares sendo investidos na Volks, na Volvo, a gente já viu caso assim. Mas eu já vi projetos piloto, por exemplo, o carro só ligar se eu estiver no lugar do motorista, né? Coisas desse tipo, ela existe, né? Hoje já existe, né? A porta do carro abre se você tiver com a chave no bolso próximo, né? Alguma coisa com biometria também, mas certamente, como a gente vê, não é isso ainda a larga escala. A indústria automotiva, ela investe bastante na parte de IoT. Todo automóvel tem uma rede CAN, né, que você consegue pegar a telemetria do carro, então no futuro a gente vai ter toda essa telemetria do carro no nosso celular, né, inclusive de forma preditiva. Eu vou saber meia hora antes do meu carro falhar, né? Encosta que vai fundir. Esse vai ser o futuro aí que o Márcio estava falando da inteligência artificial, dessa questão preditiva, né? Esses indicadores. A discussão no Vale do Silício, né? É o celular com rodas. Exatamente. Eu fui visitar a Tesla lá em 2018, cara, é impressionante, mesmo para nós que estamos por dentro, estamos vendo a SpaceX mandar a gente para, né, parece que nada mais espanta a gente, a hora que você entra num Tesla, cai o queixo, você fala, cara, é um computador de roda, o painel ali é algo impressionante, mesmo para quem é da área, né, e acho que a Tesla é uma das líderes aí nessas inovações. O Carlos complementa um pouco a pergunta dele, dizendo se vocês conhecem algo relacionado realmente à questão da parada do veículo, caso ocorra perda de consciência do motorista, com possíveis sensores e inteligência artificial. Vou só assim, colaborar, não só a Tesla, a Tesla tem o sistema de todos os carros da Tesla que saíram aí, acho que nos últimos 2, 3 anos, eles já são autônomos, né? Já tem a direção autônoma, só que a lei da Califórnia não permite que ele seja autônomo por um período muito longo de tempo. Então, ele já tem um sensor, por exemplo, que você mede se o motorista está controlando o carro ou não. Se o motorista ficar mais de 3 minutos sem controlar o carro, quer dizer, deixar o carro autônomo por mais de 3 minutos, que é o que diz a lei da Califórnia, ele desliga isso e fala, agora você ficou de castigo, você agora vai ter que controlar o carro até ele parar e ficar um tempo. Então, existe sim muita coisa sendo desenvolvida no Vale do Silício, é um dos exemplos. Na China, em Xangai, tem outros exemplos, mas muito ligado hoje o que a gente vê na questão de segurança, uso de IoT na segurança dos automóveis, já tirando a função do motorista, né? Acho que hoje a gente tem em mobilidade o carro autônomo, né? Tanto no Vale do Silício quanto na China existe essa tendência. Então, sim, e isso, obviamente, é baseado em milhares de sensores, de sensores de beacons e IoT puro, né? Tem um caso da Ford, só para complementar, ela desenvolveu um boné para o motorista de caminhão. Se ele dormir, o boné pisca, chacoalha, né? Tem ali um acelerômetro e tal. Para quem depois tiver curiosidade, pega no YouTube lá, eles ganharam até prêmio com esse case. Não é do veículo, mas também envolvendo segurança, né? Se o cara dormir, o movimento da cabeça ali, o boné pisca a luz, chacoalha e faz barulho. O cara acorda e tenta não acidentar, né? Teve uma pergunta do Miguel aqui, Maurício, a gente passou falando sobre mineração, queria agradecer o Miguel aqui e falasse um pouquinho sobre isso. Na mineração, Miguel, tem muitas utilizações, hoje controle de circulação de frotas, por exemplo, né, você consegue ajustar tudo isso dentro do canteiro da mineração, os próprios carros mineradores autônomos, tudo isso é feito através do IoT, a gestão da mina, né, e a gestão das operações também, então você começa a gerar através dos sensores, toda a parte de inteligência de dados para que você consiga ter um melhor controle de processo, né? Não só na mineração, mas também na transformação. Então, controle de equipamentos, tudo isso, né? Sensorização de passagem dos veículos,
monitoramento remoto dos veículos para saber se está dentro do perímetro, em questões de segurança, se houver um desvio do perímetro do caminhão carregado de minério, isso vai ser acusado também, controle de contratos, enfim, tem uma série de exemplos da mineração aí. Tá? Eu fiz uma discussão grande em mineração e parecia bobeira, né? O pessoal chamou a gente numa mineradora para controlar pneu. Sim. Pneu das máquinas, né? Caramba, não é possível. O que nós vamos... E a Michelin, essas empresas já têm RFD dentro, né? É vulcanizado dentro do pneu. Tem usina aqui perto da gente aqui que só de estoque de pneu tem 12 milhões de reais. Nós estamos falando de pneu de 25 mil reais. E qual que é o problema de controlar e identificar pneu? É consumo de combustível. Se o pneu tiver sem calibragem, eu aumento o consumo de combustível assim de forma exacerbada. Então, olha para onde vai a discussão, né? Rastrear pneu da frota de caminhão de mineradora para não deixar ele ficar sem a pressão. Rolete de correia transportadora para não pegar fogo. A Bosch tem uma aplicação dessa, quer dizer, quantos quilômetros de correia de transporte de minério que pega fogo. Então tem uma possibilidade gigante de aplicações desse tipo. Tem uma pergunta do Rodrigo, do Márcio Rodrigo, perdão. Ele diz que com a inovação tecnológica conseguimos interagir com a emoção das pessoas através da imagem compartilhada, do som, da inteligência artificial, das impressões e animações 3D, por exemplo, exemplos de projetos na construção civil e outras formas utilizadas. Seria um desafio para a IoT, já falando dos desafios, né? Criar algo que agregue o cheiro de uma comida, por exemplo, em um cardápio digital, ou a essência de um perfume num site de cosméticos, coisas desse tipo. Será que chegaremos lá? Não, é interessante, assim, eu estou tentando aqui imaginar aplicações, mas sensor de cheiro, sensor de temperatura, umidade, alguma coisa desse sentido, ele já existe, já é comum, né? Eu não sei agora como que isso poderia chegar para a gente, né? Eu estou tentando identificar isso. Assim, dar uma contribuição, duas coisas que eu vi recentemente. Uma que já está no mercado, que é um sensor que você, para quem é diabético, você deixa aplicado no seu braço, que tem uma microagulha que mede a dosagem e ele, ao mesmo tempo, te dá já a leitura de glicose, então você está sempre monitorando a sua questão de glicose. E a segunda que eu vi foi de uma tatuagem, em que você faz a tatuagem, coloca o sensor, para que você possa fazer monitoramento das ondas cerebrais durante um período mais longo, sem a pessoa ficar com aqueles conectores, né? Então, você faz uma tatuagem, aquela tatuagem tem um sensor, e esse sensor é monitorado remotamente, sem que a pessoa perceba. Ela está tendo um scan, um eletroencefalograma, EEG, durante o tempo, através de uma tatuagem, tá, como sensor. Tenho dúvida que vai chegar, a questão não é mais... Nesse caso, né, de você... Existe no MIT, teve algumas pesquisas que estavam nesse sentido, já há algum tempo, não é uma coisa muito recente, não. Já estamos falando aí de mais alguma coisa entre 15 e 20 anos atrás, da questão de você perceber sensações organolépticas, cheiro, né, até sabor, né, você pode ter, mas você teria que ter um equipamento no usuário, né? Então você pode transmitir, mas você teria que ter um equipamento com essas essências na casa do usuário ou no device do usuário, para que esse equipamento pudesse soltar, né, vamos dizer assim, liberar as essências para trazer aquele cheiro, para trazer ou até aquele sabor, né? Mas que eu saiba, essa pesquisa não avançou muito nesse sentido, mas eu acho que a gente vai chegar lá. Se a pergunta é essa, sim. Como é uma outra história. No passado, essa solução não funcionou muito bem, não. O Anderson pergunta na questão de compatibilidade de comunicação entre os dispositivos IoTs, né? Já tem normas internacionais regulamentando os protocolos de comunicação a serem adotados, né? Isso auxilia muitos equipamentos produzidos em âmbito internacional que sejam compatíveis em si. Quer dizer, quais são esses protocolos de comunicação, né? Legal a pergunta do Anderson. Isso é um desafio da IoT, né? A gente está falando aqui de desafio, tendência. Esse é um desafio, né? Dentro da indústria, hoje nós temos lá
como que a gente faz um equipamento Siemens falar com um equipamento Bosch, né? A gente está falando de máquina, conversar com máquina. A ITU, né, que é o órgão que cria muito desses padrões, né? Ele tem essa preocupação, existe muita discussão, né? Hoje o protocolo de rede que se usa muito em IoT é o MQTT, né? Isso para comunicação assíncrona, né? É quase que um padrão já. Só que algumas empresas ainda tentam criar seus próprios protocolos, etc., né? Então a gente ainda vai viver um momento em que máquinas estão em possibilidade de conversar com outras, né? Vai ter que existir uma convergência. Eu não sei exatamente em que pé está isso, em que momento nós vamos ter uma conversão nesse sentido, mas assim, quando se fala protocolo de comunicação de rede, pense em MQTT para IoT, né? Essa é a forma de eu enviar e fazer a comunicação assíncrona, né, de centenas de dispositivos. E aí é o órgão mundial que cuida um pouco disso, tem vários, né, mas é a ITU. Então, talvez referências e discussões nesse sentido, eles que conduzem um pouco. Obrigado. O Miguel faz uma pergunta e a Maíra faz uma outra, as duas, da aplicação, de exemplos de aplicação. O Miguel fala da aplicação de IoT no ramo de degustação de vinhos, né? Se existe alguma aplicação que vocês conhecem, e a Maíra aí fala da projetos voltados para a área de saúde. Vamos lá, o de vinho, sim, existe. Até o Maurício aqui participou comigo de um projeto recente da Embrapa para fazer degustação de café envolvendo IoT, inteligência artificial. Esse projeto chama Coffee Class, o pessoal da Embrapa Instrumentação, muito legal. E, obviamente, tem aplicações em vários outros setores, né? E eu já vi projetos que fazem... eles usam muito, não é nem degustação de vinho, né? A degustação fica com a pessoa ali, a experiência dela. Mas a classificação da uva, do vinho e etc. Então, através de sensores, a cor, até por imagem, né? Se usa muito imagem, etc. Sensores, obviamente, para acidez, coisa do tipo. E aí eu monto uma base de dados e consigo classificar, inclusive por causa de selos, né? De qualidade, etc. Então, existem bastante projetos. Não, de novo, né? Não a larga escala. Não tenha dúvida que no futuro a sua maquininha da Nespresso, uma máquina de café da sua casa ou de vinho, de uso doméstico, vai te ajudar, por exemplo, a comprar um café. Saber o selo de qualidade lá que a BIC põe. Você está em dúvida, você vai pôr um sensor IoT e ele vai te dizer se é tradicional, superior, gourmet, coisa do tipo. Isso porque... Desculpa, Marcos, te interromper. Não, só nessa complementação, porque assim, isso envolve muito dinheiro. Um café ou uma uva... Muito. Ou eu conheço da parte de azeite de oliva, né? Se ela cai de classificação, você pode ter diferença de milhões de dólares. Milhões de dólares. Inteira de um país, por exemplo, né? Como produção em alguns países, a produção de azeite em alguns países do Mediterrâneo. Então, isso é muito sensível. E aí sim a tecnologia entra como sendo a parte imparcial, né? Porque hoje você usa basicamente pessoas para classificar vinhos, café e azeite de oliva. Márcio, me perdoe pela interrupção. Então, imagina, só fazer um comentário, acho que da área da saúde tem muita coisa acontecendo, né? Essa questão de análise térmica de imagens para acesso às áreas na indústria. Então, hoje a indústria tem um drama muito grande, tem que medir a temperatura das pessoas no torniquete para o pessoal entrar para acessar a empresa. Então, já tem empresas trabalhando com câmeras, né, as câmeras da própria empresa, para análise da imagem, sem ser necessariamente uma câmera térmica, através do sinal gerado pela própria câmera que a empresa já tem, para analisar essa imagem e liberar, dependendo da temperatura que a pessoa tiver. Outro exemplo da área de saúde e da área de saúde e segurança é o monitoramento também por imagem da utilização de EPIs. Então, isso também é muito importante, né, que a pessoa esteja trabalhando com segurança, e esses EPIs estão sendo monitorados por imagem das câmeras da empresa e reconhecimento facial, se a pessoa está ou não usando o EPI adequado para aquela área também, por exemplo. E outro exemplo recente que eu vi da área de saúde, que eu achei muito interessante, e está sendo desenvolvido pelo MIT, é a questão das máscaras do Covid-19,
também já com indicadores, né, de que existe a Covid naquela máscara para a pessoa entender que a máscara está contaminada, né, e essa informação também ser transmitida de que houve uma contaminação, né, naquela máscara específica. Então, tem muita coisa na área de saúde, mas muita coisa acontecendo. É uma área também tem muito custo, né? Então, reduções de custo com soluções simples, de almoxarifado, por exemplo, saber se um fármaco faltou, colocar lá, ao invés de fazer a geladeira inteligente, fazer a farmácia inteligente do hospital, né? Então, saiu um medicamento, ele já está sendo processado para ter uma outra chamada dentro de um RP, etc. Então, toda a gestão de materiais do hospital também pode ser melhorada com IoT, por exemplo. Só colaborando, tem um projeto muito legal em São Carlos, da Brian for Care, é uma empresa que criou um dispositivo, que você põe uma cinta na testa com um dispositivo de IoT, e ele mede a pressão craniana sem ser invasiva. Nunca ninguém no mundo tinha feito isso. Então, tirando a patente americana, eles têm uma sede lá, Brian 4 Care. Essa empresa saiu em tudo que é mídia, é sensacional. Nós tivemos o privilégio lá de conversar com o Rodrigo, o pessoal. A área de saúde, ela está dentro do Plano Nacional de IoT. Ela é um candidato. O ano passado, nós conseguimos uma bolsa CNPq para uma aluna aqui, investigamos aqui dentro da Santa Casa projetos, e aí desde geladeira já conectada, enxoval sendo rastreado, dispenser de álcool gel, quando aproxima um tag, ele libera e controla. Assim, é uma área que tem muito projeto legal e vai envolver tudo, porque imagina esses dados em nuvem sendo armazenados, gerando inteligência, dados, e a física da USP criou uma UTI doméstica. Você vai ficar na UTI dentro do conforto da sua casa sem risco de pegar pneumonia, por exemplo. Como que faz isso? Monitor cardíaco com IoT. Eu achei que ia ser coisa do futuro, quando fui na Santa Casa, todos os monitores já têm conectividade. É impressionante. Então, assim, a coisa está mais acelerada, às vezes a gente acha que estão atrasado, mas já existe. Eu até, falando um pouco dessa questão até de uso na saúde, a gente coloquei aqui, né, no chat, a empresa aqui é uma spin-off da Monitora, a Grifo, que usa visão computacional aliada à inteligência artificial para detectar também o uso de EPIs, e agora eles acabaram de lançar a detecção de uso de máscaras. Então, dentro de centenas de pessoas, você consegue, por exemplo, no ambiente de shopping center, usando as câmeras normais do próprio shopping, e com essa tecnologia por trás, você consegue identificar quem está sem máscara, quem está com máscara, e aí já dá um alerta para o segurança dizendo, olha, vai lá orientar aquela pessoa naquele setor, ele está sem máscara. Então, sim, existe, e agora, ainda mais, né, nesse período, toda a parte de IoT e para a área de saúde, ela está evoluindo muito rapidamente. Tá? A gente está com 1 hora já de webinar, quero já agradecer as perguntas aqui, nós vamos encaminhar, se não conseguir responder aqui, eu já adianto, nós vamos encaminhar para os nossos convidados, para que eles possam responder para vocês diretamente. Vou fazer uma pergunta do Murilo aqui, qual o avanço do IoT na questão de segurança da informação? Tá? E já deixo a outra pergunta aqui do Eduardo, talvez para o Márcio. Qual a indústria nacional, Márcio, que mais avança com relação a ser 4.0? Tá? Fica à vontade. Bom, da parte de segurança, esse é o maior desafio da IoT hoje, é a parte de segurança, é a mais debatida. Toda palestra que eu dou, a primeira pergunta é essa, né? E a privacidade, e a segurança? Nós tivemos casos, assim, esdrúxulos no mundo, né? Um hacker conseguiu frear um carro da Chrysler em movimento. As TVs da marca Vizio nos Estados Unidos gravavam a vida das pessoas dentro da casa dela. O presidente da Samsung teve que criar uma carta dizendo que o que ele escutava dos seus usuários ali, dos seus clientes, não era usado para fins comerciais e invasivos. Casos de pessoas acessando babás eletrônicas e vendo o seu filho no berço. Câmeras de segurança sendo invadidas. Tem um IPsec, um site que você vê câmeras no mundo inteiro que estão abertas. Então, assim, é uma questão muito
difícil, devia criar um webinar aqui só para a gente falar disso, tal, mas o que deve existir, né? Hoje existe o lado da segurança dentro do software, criptografia, validação de token, etc. E tem a parte do usuário, né? Quantos milhões de roteadores domésticos vocês acham que de internet que tem hoje que a senha é admin? Se eu pingar lá um 92.168.0.1 admin, eu acesso o roteador dele. Então, tem esse lado também do usuário, que não muda a senha de acesso à câmera dele, um hacker pega, faz lá um sniffer, né, fica olhando quem não mudou a senha e acessa. Então, assim, é uma questão muito problemática, é difícil mesmo. Nós estamos vendo a guerra, é uma guerra que está acontecendo no mundo hoje dos Estados Unidos e da China, da tecnologia 5G. O Trump não admite trafegar os dados americanos na empresa, nos roteadores, nos dispositivos da Huawei. Ele declarou isso, prendeu a filha do cara no Canadá. A gente está vivendo uma guerra pelo domínio da tecnologia 5G que envolve segurança. Você imagina que os Estados Unidos vai passar todo o tráfego de dados dele em cima para os chineses ficarem espionando, né? Então, assim, tem pano para manga aí para a gente falar disso, mas sim, é um quesito, é o maior desafio no meu ponto de vista, né? Mas que a gente vai ter que lidar como qualquer outro desafio, né? O cybersecurity aí, né? Isso Exato. É muito importante. Da outra pergunta sobre qual indústria avança mais rápido, né? Eu, pelo menos a visão que eu tenho, a indústria automotiva tem sempre um pioneirismo nessas coisas, né? Elas estão sempre buscando a robótica como meio de produção. Então, aqui no Brasil, acho que a indústria aeronáutica e a indústria automotiva são as que são estão se transformando mais rápido para aproveitamento dessas tecnologias todas, não só do IoT, mas de muitas delas. Mas a petroquímica também tem avançado bastante, né? O setor petroquímico também, através da própria Petrobras e dos programas de incentivo à inovação também. Então, eu colocaria isso. Acho que a primeira, a aviônica, a segunda, a automotiva, e a terceira, a petroquímica. Acho que essas três têm crescido bastante rapidamente. Mas está todo mundo no processo. É um processo que é inexorável. Ele vai acontecer. A questão é como você se adapta. E o grande ponto é que a desmistificação de que os sensores custavam muito caro, eu não vou fazer automação porque custa caro. Gente, não é um absurdo de preço mais. Né? Eu me surpreendi há 2 anos, quase 3 atrás, quando eu perguntei para o CEO da KUKA, que é uma empresa de robótica, quanto custava o robô mais barato que ele tinha com 6 graus de liberdade. Eu esperava uma resposta de 1,5 milhão, 2 milhões de reais. O cara virou para mim e falou, custa 150 mil reais. Ô, Márcio, com 6 graus de liberdade, gente. Eu cotei essa semana, porque meu sonho é ter um laboratório de IoT aqui, eles me passaram um orçamento, 100 mil reais um robô. Aí, tá vendo? Então, olha, tá caindo. Eu falei de 2, 3 anos atrás, já caiu 70% do valor, 50% do valor, pouco mais. Enfim, é muito rápido. E as pequenas empresas, agora com um desafio ainda maior, né, de automação e etc., se não lançarem mão da tecnologia, vão perder espaço e competitividade. Não há como ficar de fora da tendência. Quem ficar de fora da tendência vai perder o bonde, na realidade. O Miguel tem a nossa última pergunta, vou fazer aqui a pergunta do Miguel, ainda relacionado com relação a vinhos, cafés e esse tipo de produto. É possível monitorar e rastrear desde o plantio? Eu acho que é possível, sim. Tem formas de fazer isso, com certeza. Hoje a gente tem rastreabilidade das mudas já em campo. Eu consigo fazer isso, por exemplo, com o código Datamatrix, né, com tags de radiofrequência. Cada pé tem uma identificação, sensor de solo para ver naquela espécie, aquela variedade. Tem N tecnologias que poderiam ser acopladas ali, né? Não em cada grão de café, seria absurdo, mas na fazenda, no plantio, tem muita coisa que daria para fazer. Eu fiz projeto com RFD em 2 cooperativas de café, para rastrear bags de café, variedades. Era mais um sistema de gestão de armazém, mas controlando isso. Né? Isso aí foi em 2008, para você ter ideia. Já tem 11 anos. Nesse caso específico, você alia a tecnologia do IoT, dos sensores, com a tecnologia do blockchain, que é a rastreabilidade e a segurança em toda a cadeia. Já existem segmentos e cadeias, isso é obrigatório, né?
Tem países que, se você não tiver, por exemplo, o exemplo da carne, se você não tiver a rastreabilidade da carne, você não exporta para aquele país. Rastreabilidade de madeira. Então, é uma série de segmentos que não só alimentício e tal, mas que exigem a rastreabilidade, até para fazer o trade, né? E o legal é que dentro desse universo da IoT eu vou conseguir juntar, né, fazer essa integração, por exemplo, com o sensor de temperatura, com o sensor de solo, e aí se a safra não foi boa, eu consigo resgatar isso. Hoje eu não tenho essa visibilidade, né? Hoje vai muito no know-how ali do produtor. Pô, tinha o El Ninho, aí a safra, né, a variedade tal, o solo estava ruim, não sei o quê, não choveu tanto. Mas imagina isso se eu estiver coletando esses dados e um sistema de IA me gerar lá. Por que minha produtividade foi boa? Por que a variedade foi bacana? Né? Então, imagina a indústria de cana. Medir o índice de açúcar da cana em cima desses indicadores aí. É algo sensacional. Deixei um link aí para vocês do que esse pessoal está fazendo. Está incubado lá no InovaBrá do Bradesco. Chama AgroSmart. Tá aí o link para vocês no pool aí, no chat. Dá uma olhada no que essa molecada tá fazendo. E é uma molecada e uma CEO que deve ter aí menos de 30 anos. Ela tá revolucionando o mercado de agricultura no Brasil. Gente. Bom, gente, a gente tá com 1h10 já de webinar. Já quero agradecer muito aí a participação de todo mundo. Obrigado aí, pessoal que participou, que nos acompanhou aqui, fizeram as perguntas. Obrigado aí, não tenho palavras para agradecer o Márcio, o Neto, pela disponibilidade para dividir com a gente aí nessa noite um pouquinho do conhecimento. Quero agradecer e já convidar a todo mundo para... Bom, já falo que esse assunto não vai se encerrar aqui. Márcio e Neto já estão previamente convidados para outros temas e para a gente até mesmo continuar esses temas. Conta comigo. Mas quero já convidar todo mundo para a próxima quarta-feira, o nosso próximo webinar. Ele vai estar mais centrado na parte de carreiras, de TI, na parte vamos trazer um headhunter, vamos trazer pessoas para discutir carreiras em TI, bastante interessante também. Então, já deixo o convite aí para todos vocês. Uma boa noite para todos, obrigado e até a próxima vez. Valeu, gente. Muito obrigado, pessoal. Valeu, obrigadão. Abração. Tchau, tchau. Tchau.